Vitória contra o Fortaleza, mais uma fora de casa no Campeonato Brasileiro. A vitória por 2-0 no Castelão fez o Cruzeiro chegar a 9 partidas sem derrotas, sendo 7 vitórias e apenas 2 empates, sendo 17 gols feitos e apenas 3 sofridos. Lembrando que na próxima rodada o Cruzeiro poderá ultrapassar inclusive o líder da competição. Isso porque tem confronto direto contra o Palmeiras. Bora falar da vitória do Cruzeirão Esporte Clube. E já trazendo todos os detalhes aqui, o Cruzeiro 2, Fortaleza 0, gols de Caio Jorge e Lucas Silva ainda no primeiro tempo. Vamos trazer aqui as informações. Fala, inclusive, emocionada de Lucas Silva, Leonardo Jardim também falou sobre essa vitória. Enfim, muitos detalhes, tabela do Campeonato Brasileiro para você conferir aqui no canal Cruzeiro Querido. Caso não seja inscrito, se inscreva, deixa o like, hype esse vídeo e também compartilhe nosso conteúdo. Bora lá então? O Cruzeiro venceu por 2-0, como eu disse. Bora ver a tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é aqui, ó, o primeiro com 22 pontos, perdeu para o Flamengo nessa rodada e enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo. Flamengo segundo, com a vitória subiu para 21, o Cruzeiro está a 2 pontos da liderança, 20 pontos. Lembrando, o Cruzeiro só depende dele para terminar o Brasileiro antes da pausa do Super Mundial na liderança. Isso porque, além do confronto direto contra o Palmeiras, Palmeiras e Flamengo não jogarão a 12ª rodada, e justamente acontecerá antes do Super Mundial. O Cruzeiro, depois do Palmeiras, enfrentará o Vitória no Barradão. O Cruzeiro só depende dele, então, para terminar essa primeira parte do Campeonato Brasileiro na liderança. Mas, enfim, vamos um passo de cada vez. Lembrando que temos o Palmeiras, sim, no domingo, às 7h30 no Mineirão. Porém, na quarta-feira, temos um jogo contra o União pela Sul-Americana, um jogo que para o Cruzeiro, em termos de competição da Conmebol, não vale nada. Porém, são jogos que o Cruzeiro tem aproveitado e usado bastante jogadores que não têm jogado aí minutos como os time titular. Então, o Cruzeiro vai usar dessa partida também na quarta-feira para colocar em ritmo de jogo outros jogadores que não têm ganhado sequência. Bragantino quarto, Fluminense o quinto, enfim, zona de rebaixamento, 17ª Vitória com 9 pontos, que perdeu para o Santos, que subiu para 8 pontos, porém se mantém na 18ª colocação atrás do Vitória, o 19º é o Juventude, o Sport e Juventude, lembrando que nessa segunda-feira enfrenta o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro lá em Bragança Paulista, né? A próxima rodada, como eu disse, o Cruzeiro aqui, ó, enfrentará o Palmeiras domingo 7h30 no Mineirão. Bora ver os jogadores que também falaram dessa partida e eu gostaria de dar crédito aqui ao Central da Toca. Eu gostaria de ouvir juntamente com vocês aqui o Lucas Silva, e deu uma entrevista emocionada e falou um pouco do momento difícil que ele teve aqui no Cruzeiro e agora vivendo um bom momento. Eu até emociono de falar porque espera aí que eu já vivi de tudo nesse clube, de comemorar título, de perder título, de altos e baixos e Não tem como, né? quem é do bem, calma que eu vou conseguir falar. Quem trabalha, quem se dedica, quem é do bem, quem faz as coisas tudo certo, uma hora a chave vira e as coisas funcionam. Então, respeito muito essa camisa, amo esse clube, amo jogar com essa camisa e tá dando tudo certo. Fico muito feliz por esse momento, meu momento no clube. Fico mais ainda
contente com nós jogadores e o que a gente está proporcionando para a torcida, para o presidente e para a família do presidente, porque ele dá tudo para nós, ele é um torcedor, ele move montanhas para proporcionar o melhor, estrutura, logística, e a gente conseguir proporcionar alegria para ele está sendo muito importante. E o momento que tive no banco, sempre respeitei essa camisa, fui muito criticado, fui muito cobrado, mas sabia do meu potencial, também pela história que tive no clube, e nunca vou desrespeitar um torcedor, a imprensa, e sempre trabalhando, porque quem trabalha, quem é do bem, quem faz as coisas tudo certo, uma hora o trabalho devolve, Deus também, então estamos numa sequência muito boa e espero que esse bom momento dure aí por muito tempo para poder dar muita alegria à torcida. Ó, palmas ao Lucas Silva, tá? Agora é o seguinte, eu, Patrick, aqui no canal Cruzeiro Querido, fui um dos que sempre defendi o Lucas Silva, mesmo sabendo que talvez não como um homem para ser o titular, apesar que defendi ele como titular ainda no momento ruim do Cruzeiro, achando que inclusive ele traria esse equilíbrio para o meio de campo, e que bom, porque eu ainda cravava ele como titular ao lado do Matheus Henrique, não foi o caso, porque quando o Matheus Henrique se lesionou, que foi condicionado o Lucas Silva se tornar titular dessa equipe do Cruzeiro, e o Cruzeiro vem evoluindo com ele, né? Tem torcedores do Cruzeiro que criticaram muito a renovação do Lucas Silva com o Cruzeiro para essa temporada. O ano passado também eu fui um dos defensores dessa renovação, e não é aqui querer aparecer como engenheiro de obra pronta não, que eu não preciso disso, até porque está registrado aqui, inclusive quem me acompanha sabe se eu sempre falei do Lucas Silva e defendi ou não. Como eu disse, ele não é o cara que eu defendia talvez em muitas partidas para ser o titular, mas sabia demais da importância de tê-lo no elenco. E eu sim fui defensor de que o Cruzeiro renovasse com o meio-campista e defendi a titularidade dele esse ano. E que bom que assim que ele entrou, ele hoje é considerado como titular. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem torcedores do Cruzeiro, e isso eu acho que inclui em todas as torcidas, né? Mas falando propriamente do Cruzeiro, que quando você não gosta de jogador A ou B, você torce inclusive que aquele cara vá mal para você ir lá e criticar, inclusive aqueles que o defendiam. E o Lucas Silva é um desses caras. Cara, não tem como. Você pode não gostar do Lucas Silva, mas primeiro, não reconhecer que ele tem jogado bem, isso já para mim é uma grande dificuldade que eu consigo não entender e não aceitar. Uma coisa é você não gostar e ter sua preferência. Outra coisa é você falar, perdão, esse jogador que eu não gosto, porém, tem entrado e tem jogado bem. E outra coisa, é um cara que honra a camisa do Cruzeiro. Muitas vezes batemos palmas para quem não está nem aí pro clube. E o Lucas Silva é um dos poucos que merece o nosso respeito. Porque vai chegar momentos que ele vai jogar mal. Cadê aqueles que criticaram? Muitos deles reconheceram, outros sumiram. Esperando a oportunidade para o cara começar a jogar mal, se jogar para vir tentar ser o dono da verdade, da razão e criticar aqueles que o defendiam. Eu não mudo a minha opinião. E que bom que tem dado certo. Porque eu sei que quando ele começar a jogar mal, e se acontecer, aqueles mesmos que não conseguiram reconhecer as boas partes do Lucas Silva serão os primeiros a apontar. Inclusive para mim, que fui um sempre defensor do Lucas Silva nesse meio campo do Cruzeiro. Fico muito feliz, viu? E cada dia que passo, e uma entrevista dessa, se eu já tinha antes um respeito pelo Lucas Silva, ela aumentou. Sei que sim, ele não é um robô, ele é um ser humano. Tem jogado demais. Na minha opinião, contra o Fortaleza, ele e Gabigol foram os melhores, sem tirar também o mérito de outros atletas. Mas em algum momento ele vai jogar a mão. Mas ele jogar a mão não vai o tornar o bagre, pelo menos na minha opinião. Porque a sequência de boas partidas já mostrou que ele tem condição de nos ajudar, ainda que não como titular absoluto para muitos, apesar que nesse momento sim, ele é um titular absoluto desse Cruzeiro. Tem o meu respeito, capitão do Cruzeiro, e essa entrevista. Se pelo menos você não ter um respeito de um jogador que ainda talvez você não morre de amores, mas por tudo isso que ele tem feito e falado do Cruzeiro, e se emocionando falando de Cruzeiro, aí realmente fica difícil compreender, né? Falando ainda dessa partida, tem alguns detalhes de um outro
e para mim também, talvez seja o melhor da partida, mas o Lucas Silva também fez uma ótima partida, mas segundo o SofaScore, ele foi o primeiro, olha aí, ó, 8,5 a nota do Gabigol, e tem alguns detalhes, ó, foram 2 assistências, e aquela assistência, por exemplo, Caio Jorge, coisa linda de se ver, né. Grandes chances criadas, uma, passes decisivos foram 3, passes certos em 23 oportunidades, ele acertou as 3, duelos ganhos em 2, ganhou as 2, além de desarmes, fez 2 desarmes. O Gabigol, ele tem jogado bem mesmo em partidas em que ele não faz gol, né. Contra o Vila Nova de Goiânia foi assim, contra o Palestino ele chegou a fazer o gol, Flamengo ele teve 5 minutinhos e fez o gol, e hoje mais uma vez foi titular na ausência de Matheus Pereira e Wanderson, 2 jogadores hoje tido como titular do Cruzeiro e falando do setor ofensivo, o Gabigol foi o melhor na partida para o SofaScore e para muitos torcedores do Cruzeiro, né. Então tá aí os números do Gabigol, que para o desespero do eixo Rio-São Paulo, quando pega talvez uma partida que o Gabigol ele foi titular e não fez gol, mas não tem a noção que ele foi o melhor em campo com 2 belas assistências, né. Parabéns aí a mais uma ótima partida do Gabigol, o Cruzeiro que chega aí, né, do Leonardo Jardim nas 10 primeiras rodadas do Brasileirão, com a terceira colocação, é o melhor mandante, é o terceiro melhor visitante, é o terceiro melhor ataque e a quarta melhor defesa. No domingo que vem, às 7h30 no Mineirão, é o encontro do líder Palmeiras contra o terceiro Cruzeiro, é o encontro do melhor mandante Cruzeiro contra o melhor visitante Palmeiras. Palmeiras que em 5 jogos fora de casa ganhou as 5, será quebrada a sequência justamente no domingo. O Cruzeiro que tem demonstrado um ótimo futebol, fazendo com que sua torcida que antes não tinha confiança cada vez mais confie. Eu tenho falado sobre esse time do Cruzeiro, o que é? A característica desse time é de que em jogos fora de casa, que teoricamente são mais complicados, um time que vai jogar como mandante contra o Cruzeiro, cederá espaços e ceder espaços para esse time do Cruzeiro é extremamente perigoso. É um Cruzeiro muito vertical. É um Cruzeiro que nas últimas 3 partidas, por exemplo, fora de casa, fez 9 gols e não sofreu nenhum. 4-0 contra o Sport, 3-0 contra o Vila Nova de Goiânia e 2-0 contra o Fortaleza. O Fortaleza não vive um bom momento, verdade. Porém, vai lá tentar ganhar deles no Castelão, sabendo que não é coisa fácil. Assim como eu falei, que venceu o Sport por 4-0 na Ilha do Retiro, não é coisa fácil. O líder Palmeiras foi contra o Sport e venceu por 2-1 com 2 gols de pênaltis. Um aos 46 do segundo tempo, que não existiu. O próprio Palmeiras venceu o Fortaleza, é verdade. Mas num sufoco. Então, o Cruzeiro tem vencido partidas importantes, como foi a da estreia contra o Mirassol, onde muitos falaram que o Mirassol seria a baba do boi cansado. E eu falei, desfrutem da vitória, porque esse Mirassol tirará pontos importantes. De lá para cá, em 10 rodadas, o Mirassol só perdeu mais uma, inclusive na última rodada, venceu o São Paulo no Morumbi. O Cruzeiro ter feito um ótimo campeonato. E parabéns ao Leonardo Jardim, porque a expectativa desse Cruzeiro para o segundo semestre é ainda melhor. E muito por quê? Voltando aqui para mim. Porque esse elenco do Cruzeiro na mão do Leonardo Jardim é um time que não foi montado por ele. Tirando o Wanderson, que foi um jogador que chegou com o aval dele pelo menos, agora no meio do ano, a informação é que o Cruzeiro vai em busca de no mínimo 3 peças, uma para a zaga, um zagueiro para o lado esquerdo e 2 pontas. Teremos aí uma margem para uma evolução muito grande com o Leonardo Jardim. Lembrando que o Cruzeiro terá aí um mês de preparação em relação a outras equipes, por exemplo, aqueles que estão à frente, Palmeiras e Flamengo, que estarão envolvidos no Super Mundial. Bela vitória, o Cruzeiro continua evoluindo, um time que muitas peças estava sendo descartado por torcedores desde o jogo contra o São Paulo no dia 13 de abril. De lá para cá, o Cruzeiro em 13 partidas, ainda em partidas que não venceu, conseguiu competir, conseguiu entregar e volta a repetir. Times que enfrentar o Cruzeiro e ceder espaço vai ter grandes problemas. É um Leonardo Jardim que vem dando cara de time a esse Cruzeiro, algo que o torcedor talvez não tinha expectativa que se tornasse talvez antes da janela, antes de reforços chegarem. E bom,
porque a cada partida que passa o torcedor do Cruzeiro tem mais orgulho de ver esse Cruzeiro em campo, independente de ser no Mineirão, independente de ser jogos fora de casa. Há quanto tempo o torcedor do Cruzeiro não tinha orgulho de ver o seu time em campo? E temos conseguido isso. E volto a repetir, a margem de evolução é muito grande. Tomara que isso continue acontecendo com o nosso treinador. Se inscreva no canal Cruzeiro Querido, hype esse vídeo, deixa o likezinho também, compartilhe o nosso conteúdo. Que Deus abençoe sua vida, eu espero você até meus próximos conteúdos.